Olá, irei apresentar agora o projeto da chocadeira da matéria de Zootecnia 2, dirigida pelo professor Ricardo Beffert-Aiolfi. O trabalho foi feito pela Bianca Monteiro Seco, minha colega, e eu, Giovana dos Anjos. A princípio, nós tentamos fazer a montagem de uma caixa de madeira, porém era muito difícil de manter a temperatura dentro. Foi trocado para uma caixa menor e de isopor para conseguir um controle mais eficiente dessa temperatura. Não foi colocado nenhum tipo de visor, justamente para não ocorrer oscilações de temperatura, de umidade. E toda vez que era necessário fazer ovoscopia, era feita a abertura da caixa, retirado o ovo e feita a avaliação. O kit para montagem da chocadeira foi adquirido na internet e ele é do método de controle de temperatura por resistência. O sensor de temperatura ficou alocado no meio da caixa, preso num fio de arame, para medir a temperatura total da caixa, e foi adicionada uma grade na parte inferior desta, de forma a fazer a movimentação dos ovos no método de rolagem. Os ovos foram instalados no dia 15 de maio e foi feita a primeira ovoscopia no dia 26/5, onde já foi possível observar o desenvolvimento dos pintos dentro dos ovos. No 8º dia, acabou ocorrendo uma queda de energia que durou em média uns 40 minutos, o que nos preocupou quanto ao desenvolvimento dos pintinhos. Porém, resolvemos dar continuidade, visto que a temperatura de dentro da chocadeira não havia se alterado tanto por estar bem vedada. No 18º dia já foi possível observar que houve alteração na parte interna do ovo, e que os pintinhos já tinham uma forma bem de todas as partes, e que possivelmente já começava a ocorrer um rompimento da parte interna do ovo. No 18º dia foi realizada uma ovoscopia novamente, e foi identificado em um dos ovos que ele não estava mais tendo movimentação dentro dele. Aí no 21º dia que foi aberta a caixa para ver se tinha ocorrido o nascimento dos pintinhos, foi identificado que nenhum havia rompido a casca. Esse que já tinha sido identificado como sem movimento dentro do ovo foi retirado. A gente fez a abertura do ovo com as mãos, a quebra da casca, e foi identificado que o pintinho realmente estava morto, visto que houve uma queda de energia no meio do processo. Foi resolvido de manter a chocadeira ativa por mais alguns dias para ver se acabava ocorrendo a quebra dos ovos, o nascimento dos pintinhos. Porém, ao chegar ao 24º dia que a chocadeira estava ativa com aqueles ovos, foi aberto e foi identificado que não teve a quebra de nenhum dos ovos. Dessa forma, a gente fez a abertura deles com as próprias mãos e foi identificado que, por algum motivo, o que acreditamos ter sido a queda de temperatura, eles não tiveram a reta final do desenvolvimento deles, acabaram morrendo antes disso.